começando a nossa livecast, que depois vai virar um podcast, apresentando o livro do nosso querido autor Carlos Alberto Loureiro. Não é todo mundo que tem um sobrenome assim de gente muito rica, então nós estamos aqui para apresentar alguém muito rico, rico da graça de Deus e rico em nome de Jesus, abundantemente. Ele e a irmã Beth aí tem mais de 1 milhão na conta, glória a Deus por isso, né? Amém. Bom, o livro que nós vamos apresentar aqui é o Filho da Fé, Vencendo o Dia Mal. É um livraço que você vai ver aqui o autor falando, vai ouvir sobre como surgiu esse conteúdo. Então você é o nosso convidado para, através dessa livecast, você compartilhar. Você que está aí pelo Instagram do nosso querido Gabriel Lima. O Gabriel é um parceiro, é um contratado da MR, né? Fazemos assessoria artística do Gabriel, que já chegou aí num vídeo, só não contamos mais, cara, mas um vídeo dele aí chegou a 11 milhões de visualizações, né? É bom. Entre outros vídeos que viralizaram. Ele veio para São Paulo para ficar uma semana, ficou mais de 20 dias, porque essa igreja é um menino fez 13 agora, né? Mas para ele é 25, com 12 anos de idade ele veio para cá, e Deus usa muito ele na profecia, revelação, pregação, canta muito, e ele está vindo para morar em São Paulo junto conosco, para nos ajudar a nos liderar aí na obra, ele e os pais, e vai ser bênção de Deus. Bom, aqui pela página da Igreja Cristã Jardim de Deus, nós temos um bom público fiel. Após essa livecast, nós vamos ter aí uma live de oração com a Jéssica e o Adriano, vai ser bênção de Deus. Bom, começando essa live apresentando o livro mais de uma forma direta, o nosso querido Carlos Loureiro vai dar suas saudações iniciais e em seguida partimos aí para descobrir o autor e sua obra. Primeiro eu quero agradecer, né, o pastor Melk pelo convite, pelo trabalho que ele fez, transformando o meu texto em livro, né, onde hoje já está aqui, né, é um sonho realizado de mais de 20 anos, né? Então eu agradeço a você e agradeço também ao público que está nos assistindo, que Deus abençoe a cada um. E eu sei que quando o povo de Deus se reúne, a gente se reúne para falar do Pai, né? E eu sei que vocês vão ser abençoados também, em nome de Jesus. Amém. Bom, a equipe que trabalhou, né, teve assim, um apreço muito grande pela obra, né? E entre a equipe nós temos aqui o Nil, né, Adenil Pereira, é o revisor deste livro, ele está atrás das câmeras. Dá um salve aí, ó. Pai do Senhor, gente, uma obra maravilhosa que eu faço questão de ter a oportunidade de comentar quando houver essa oportunidade lá no lançamento, viu? É isso aí, Muito legal, com certeza. um prazer. Está dentro da programação para fazer uma das falas, né? Vai ser muito bom. Amém. Bom, Carlos, fala para nós quando começou o desejo de escrever. Eu sei que você já tinha uma fã há muito tempo, Sim. né? Mas quando começou o desejo de escrever, mesmo não tendo a intenção de escrever livro, mas eu sei que você já rabiscava e escrevia muita coisa. Como é que nasceu esse desejo de escrever? Isso aconteceu assim, a gente estava em casa, minha filha tinha 3 anos de idade, a gente estava assistindo um filme e assim, eu percebi que não estava muito bom para ela aquele filme, né? Tinha um pouco de violência e tal. Aí eu, para tirar a atenção dela, eu cheguei assim e falei, vem aqui com o papai que eu vou te contar uma história. E eu olhei para o lado, eu tinha um envelope que tinha umas sementes dentro da árvore acácia, que era usado para fazer um programa de aplicação financeira na empresa que eu trabalho e tal, né? E a árvore acácia era o símbolo, né, desse trabalho, e esse envelope vinha umas sementinhas dentro para a gente poder plantar, e vinha a explicação toda. E aí eu peguei, abri o envelope, coloquei na mãozinha da minha filha, né? Eu quero até inclusive mandar um beijo para minha filha, para ela estar aqui com a gente, mas ela ficou gripada, não pôde vir. E hoje ela tem 28 anos, então isso já faz 25 anos, né? Beijão, Gi, te amo. E aí eu coloquei aquelas sementinhas na mão dela, né? E comecei a contar uma história da sementinha. Do nada eu comecei a contar a história. E eu percebia que a Beth olhava para mim assim, ela sentada assistindo o filme, e eu contando aquela história. E foi uma história
grande, começo, meio, fim e tal, né? E ela perguntou, mas onde que você ouviu essa história? Eu falei, não, eu contei agora para ela, foi vindo na cabeça, foi contando, falou, escreve. Então a minha primeira historinha que eu criei, e quem me incentivou a escrever foi a Beth, foi minha esposa, né? Ela falou, escreve. Tem que dar comissão para ela agora, viu? Isso. E aí, beleza, aí eu escrevi, né? E aí ela foi a minha revisora, né? E aí eu tirei xerox, comecei a distribuir, foi aí que eu passei para minha mãe. E minha mãe, ela leu a história e um dia ela virou para mim e falou assim, nossa, que alegria, eu tenho um filho escritor. Né? E aquela profecia que ela falou aquele dia, aconteceu, né? Aí depois desse vieram outros textos que você foi escrevendo. Isso, aí assim, eu entendo que como cristão, o Papai Noel não faz importância nenhuma para mim, não tem importância nenhuma para mim. Então eu comecei a escrever historinhas para criança, aonde eu diminuo o Papai Noel e elevo o nome de Jesus. Sempre colocando Jesus no lugar dele, no Natal, que ele é o aniversariante. E aonde o Papai Noel rouba esse lugar, né? Então eu comecei a escrever histórias para criança, onde eu exaltava o nome de Jesus e diminuía o nome do Papai Noel. Então podemos dizer que mais na frente podemos ter outros lançamentos, Sim. né? Contos de Carlos Loureiro, olha aí, tudo com um fundamento, um viés cristão, um fundamento bíblico. Sempre. Bem interessante. Bom, eu esqueci, né? Mas como diz o Gabriel, se esqueci, mas não vamos esquecer mais. Nós temos aqui a equipe acompanhando, né? 2 cinegrafistas aqui, altamente profissional, né? Foi muito difícil contratar esse pessoal, cara, muito caro, né? Que é a Wabli, que está ali acompanhando pelo Instagram, e o Nil, que está aí pelo Facebook, ok? Mas eles têm sempre apoiado, acompanhado, né? Isso tem sido bênção demais. Bom, Carlos, e aí, em relação ao livro Filho da Fé, como nasceu a história? Houve um start assim, diante de alguma situação que você viu, ou o mesmo desejo que você tinha do início, quando contou a história da sementinha para Giovana, continuou e você resolveu. Eu estou perguntando porque, assim, se você vê o livro, ele é um livro volumoso, mas quando você começa a ler, eu digo porque nós conhecemos, nós fizemos aqui, eu e a equipe, Juliana, a pastora Juliana nos ajudou também, você viaja na história, então acaba que menos você espera, terminou já? Pode, né? Então, eu sei que tudo isso estava na sua cabeça, você escreveu algumas coisas de repente no computador e tal, mas como surgiu essa história e você não esquecer de nenhum detalhe que eu creio que você nunca vai ter Alzheimer, eu creio, em nome de Jesus, porque para ter uma memória como a sua, não é todo mundo que tem. Então, a minha história, ela continua que a gente precisou de alguém para começar a fazer os eventos na igreja. E eu nunca quis pegar uma peça de teatro existente e propor essa peça. Porque o pessoal falava, vamos fazer uma festa de Natal. Essa história parece que chegava para mim pronta. E aí eu ia conversar com o maestro, né, que a gente tinha um coral, na época a nossa igreja tinha dança, as meninas da dança, tinha a banda dos adolescentes, que minha filha fazia parte também. E a gente conseguia juntar todo mundo, parece que as ideias, o Espírito Santo já ia preparando tudo isso, porque as músicas escolhidas pelo coral, pela banda, das meninas que iam dançar, casava tudo com a minha ideia. E a gente foi desenvolvendo. Então eu fiquei 4 anos fazendo aniversário da igreja, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Na nossa igreja tinha a festa dos tabernáculos, a gente fazia a festa dos tabernáculos e Natal. E todo esse a gente preparava tudo, todo mundo da igreja participava, e na apresentação no dia as pessoas traziam os familiares, a gente ganhou muita gente para Jesus ali. E assim, e aí eu comecei a desenvolver essa questão de escrever. E depois, quando eu comecei a trabalhar com fantoche também, a gente também, todas as nossas apresentações e peças de fantoche, tudo autoral, meu, tudo, né? A última que foi quarta-feira que a gente escreveu, essa daí foi em 3, né? A gente se sentou, vamos escrever uma peça nova, né? Porque a gente vai apresentar essa peça amanhã.
E aí nós, em 3, nós escrevemos a peça, né? E então essas coisas foram vindo para mim. De repente, é uma coisa assim muito estranha, porque parece que eu começo a viver uma história que não é minha, que não existe. Eu começo a viver como se fosse um personagem e começa a vir na minha mente uma situação, eu falo, como que esse personagem agiria dessa forma? Se tivesse acontecido algo trágico na vida dele, como acontece com o personagem principal do livro. E aí eu começo a imaginar, eu começo a viver, e tem vezes que eu nem dormia, porque aquilo não vem rolando na cabeça, vem se construindo na minha cabeça. E aí eu começo a viver e começo a desenvolver essa história, até que chega uma hora que se eu não escrevo, ela não sai da minha mente. É como se fosse uma lâmpadazinha que fica piscando e não sai da mente. E a gente viajou em 2007 para Curitiba e a gente amou a cidade, né? E foi aí que eu falei assim, eu viajei com o pastor Arnaldo, né, que também tem um texto dele aqui, um depoimento dele aqui no livro. E nós viajamos para Toledo, uma cidadezinha no sul de Minas, divisa com Bragança, umas 2 horas e pouquinho de viagem. E ele perguntou para mim, e aí, ele escreveu aquelas historinhas, não escreveu mais? Eu falei assim, meu, estou com uma história aqui que eu acho que vai virar um livro. Ele, mas sobre o quê? Aí eu comecei a contar. Isso dentro do carro? Dentro do carro, viajando. Você daqui para São Paulo? Não, de São Paulo para essa cidade de Toledo, no sul de Minas. Quantas horas levou? Umas 2 horas e... Então, nesse meio tempo, você foi comentando... Eu contei a sinopse do livro todinho para ele. E ele falou assim, uau, eu quero ler esse livro. E foi o primeiro que leu. Porque aconteceu assim, em 2007 eu escrevi 8 capítulos, só que o 8º capítulo eu perdi. E aquilo me travou. E eu nunca mais consegui escrever. Tentei algumas vezes ler, achei que não tinha nada a ver, parei. Mas em 2019, o pastor Felipe, agradeço a ele, foi usado por Deus, o pastor Felipe da minha igreja, Verbo da Vida, numa pregação dele, ele falou assim, o Senhor vai ressuscitar sonhos que não seguiram em frente, projetos que estão parados. E aquilo entrou como uma dinamite no meu peito. Vamos até usar uma palavra que todo mundo gosta hoje em dia, chamada um dunamis, né, no meu peito, assim. Eu preguei sobre isso ontem, dunamis. E aí eu falei assim, eu preciso voltar a escrever. Aí catei lá o meu notebook antigo, que também estava guardado, né? Recuperei todo o material que estava todinho ali. Eu li os 7 capítulos primeiros, né? Onde eu mostro que a história é ambientada em Curitiba, né? E aí, depois que eu li, aquilo realmente brotou. Eu comecei a olhar assim, eu fiquei impressionado com o que eu tinha escrito. E aí, a partir daí, eu tinha agora uma outra luta, que era voltar a escrever o 8º capítulo, né? Aí até que entrou a pandemia, né? Eu fui trabalhar em casa, e aí um dia eu decidi, é hoje. E aí comecei a escrever o 8º capítulo, e do 8º capítulo em diante eu escrevi um total de 18 capítulos, né? Olha aí, muita coisa boa. Bom, Carlos, você falou aqui da escrita, né? Como escreveu, como surgiu e tal. Mas eu tenho a minha apresentação aqui do livro, né? Mas eu gostaria de que você apresentasse para as pessoas e falasse assim, que o conteúdo do livro vai levar a pessoa a ter algumas reflexões, certo? Sobre decisões, sobre a vida, né? O que você apresentaria para as pessoas que estão nos vendo agora e vão nos ver depois, de uma forma objetiva e ao mesmo tempo simples? Você fala, olha, esse conteúdo aqui vai, quando você ler, você vai ter um entendimento nisso. O que você diria agora para as pessoas que estão nos acompanhando sobre esse conteúdo? Eu sempre me encantei muito com a questão de andar em fé. E eu entendo que quando a gente alcança a fé como uma fé de Abraão e de tantos os outros da galeria da fé, né, que está na Bíblia, lá em Hebreus, a gente alcança uma paz que excede todo entendimento.
Por que eu digo isso? Porque eu já passei por situações onde pessoas falavam para mim, mas você não vai fazer nada. Não. Por quê? Porque eu não vou fazer, porque eu confio em Deus. E isso daí sempre mexeu muito comigo. E eu podia ter escrito um livro temático sobre fé, né? E colocar todo aquele sentimento, tudo que eu entendo sobre fé, né? Dentro das minhas reflexões, né? E sempre procurando manter uma coerência bíblica sem levar esse entendimento sobre fé para uma área além do que diz a Bíblia, né? E aí, com isso eu falei assim, mas eu sou um contador de história, por que eu vou escrever um livro temático sobre fé como muitas pessoas escrevem? E eu como cristão, eu nunca li um livro, uma ficção, um romance cristão que acontecesse no nosso meio, né? Que falasse a nossa linguagem, que mostrasse a importância de você andar na fé para alcançar aquilo que você está desejando. Então, muito mais do que um livro devocional, muitos fazem sobre fé, esperança e tal, você centralizou num personagem onde ele tem essa vivência, né, de fé. Muitas vezes a fé está forte, outros dias a fé está meio aqui fraquinha. Exatamente. Mas ele entende que depende dos cuidados, de estar debaixo ou sob os cuidados de Deus. Sobre os cuidados de Deus. Então, é um livro que vai falar, não vai falar de fé, mas vai mostrar um personagem diante do problema que aconteceu com ele, né, no dia mal, porque a Bíblia fala que um dia o dia mal vem. Ele pode chegar na vida de qualquer um. Ele pode ser algo um pouco mais simples, como pode ser algo muito radical, muito trágico. Né? E a partir desse momento, você fica sem chão. E só através da fé que você vai colocando a sua vida novamente no eixo e vai caminhando e vai vivendo, né? E as coisas vão acontecendo e você continua crendo, até porque o seu problema não resolveu e você não tem a capacidade de resolver, né? Que é o que acontece com o personagem do filme. Ele não tem como resolver, é impossível ele resolver se Deus não agir. E ele fala assim, eu vou viver a minha vida confiando que toda mentira que foi levantada contra mim, ela vai ser esclarecida e minha vida vai voltar a ser como era antes. Não pode contar muitos detalhes, porque tem que despertar a curiosidade do pessoal para depois adquirir o livro. Mas eu quero ler aqui alguns depoimentos, né, das pessoas que foram os incentivadores iniciais aqui do livro, né? O primeiro é o nosso querido pastor Antônio Jorge Guimarães, que é um grande amigo seu. Ele coloca assim, é ímpar como podemos classificar essa obra, que leva uma profunda reflexão sobre a complexidade da vida, eu achei isso muito forte, e suas leis, principalmente a da semeadura e da colheita. Então o livro também ele vai falar dessa questão de decisões, né? Então a sua decisão pode ser uma semente que lá na frente você vai colher, seja uma semente bem semeada ou não, mas lá na frente vai ter um resultado, benéfico ou maléfico. Sim. Então o livro também vai falar dessa questão desse direcionamento da semeadura. Sim, na verdade ele não fala, mas demonstra nos deixa entender nas atitudes do personagem principal. Né? Porque ele vai para uma cidade nova, ele não conhece ninguém, né? E Curitiba é uma cidade assim de um povo muito reservado. Né? E foi tão interessante que eu tinha uma colega, né, a Rafa, ela é de Curitiba, ela trabalhava comigo, ela leu alguma coisa de mim, ela falou, tá legal, tal, mas o povo de Curitiba não é receptivo assim não. Mas o Espírito Santo é maravilhoso, né? Assim, aí eu vou até contar esse... Os curitibanos que nos veem aí, ou vê depois, quando o carro chegar lá, ou a gente chegar por lá, sejam receptivos, que eu sei que vocês são. E aí eu aproveitei isso que ela falou, eu falei assim, como havia uma graça sobre ele, né, vinda do Espírito Santo, ele encantava as pessoas e até os curitibanos que eram reservados falavam com ele de uma forma, né,
alegre e espontânea, isso, e não se afastavam dele, né? Aí tem outro comentário aqui, que é do pastor Arnaldo Luiz Rodrigues, né, um querido nosso também, que ele fala assim, recomendo esse livro a todos os que apreciam a boa leitura e desejam ser edificado espiritualmente, né? O mesmo Arnaldo é o mesmo que estava em viagem com você e disse, eu quero ler esse livro, né? Ele não tem um livro ainda, ele não recebeu ainda. Não, ainda não. O Jorge já. O Jorge já, ele ainda não. Inclusive, ele está no sul do país, ele está voltando para São Paulo agora, foi levar as netas no Beto Carreiro hoje. Isso aí. Bom, aí o comentário que eu fiz, né, eu coloquei assim, o querido autor Carlos Alberto Loureiro, de uma forma simples, objetiva e empolgante, mostrará através desta obra a relevância de viver a vida sob os cuidados de Deus. Então, esse texto que eu escrevi, de tantas coisas que eu li, eu falei, vou resumir aqui em 4 linhas. E até uma parte do prefácio que foi apresentado. Então, você que está em casa, você que não conhece, está conhecendo agora, você quer adquirir, vai lá, Wagner, o livro Filho da Fé, Vencendo o Dia Mal, você pode estar entrando em contato com o Carlos Loureiro para estar recebendo aí na sua cidade, onde você estiver, na sua casa, na sua chácara, né? Manda para qualquer parte do Brasil e do mundo, até para o Japão. Então, se você quer adquirir o livro Filho da Fé, Vencendo o Dia Mal, onde você vai ver a relevância de viver debaixo ou sob os cuidados de Deus, a proteção de Deus. O que me chama a atenção também, Carlos, é que tem muita gente que acha que é autossuficiente, ao ponto de, não, eu sou cristão, mas eu não preciso ter essa preocupação. Tipo, eu considero que muita gente já até aposentaram os anjos, né? O anjo do Senhor acampa ao redor, nem precisa mais, porque não existe isso, não existe coisas espirituais contrárias contra as nossas vidas. Então, acha que o fato de estar vivendo com Deus da forma dele é o suficiente para não ter uma busca de experiência, ou vou dizer assim, um êxtase, no bom sentido, né? Então, o livro ele vai falar também dessa questão, nos deixar entender que quando nós estamos debaixo ou sendo orientado por Deus, a gente consegue vencer o dia mal. Então, através das atitudes dele, do personagem, a gente descobre isso. E eu queria que você falasse o seguinte, para que as pessoas que, porventura, passem por algum problema emocional, porque aqui nós vemos algumas situações que abalam o emocional, né, do personagem. E ele encontra força, Deus usando muitas pessoas, né, ele tem um momento de reflexão. O livro, você acredita que ele vai colocar algumas pessoas se sentindo no lugar do personagem, diante das situações, das decisões que ele está passando? Sim. Vai, porque é muito diferente da gente escrever ou dizer, olha, você tem que andar em fé, né? Você tem que abrir a sua mente, você tem que confiar em Deus. Ali a gente está vendo uma história de uma pessoa que passou por um momento, teve uma grande dificuldade, se alinhou em Deus e seguiu em frente. E a gente vai mostrando através dessa história a importância de confiar em Deus para qualquer situação. Porque nós vamos encontrar várias histórias secundárias e terciárias dentro do livro, porque esse personagem, como ele é sozinho em Curitiba, ele vai andando por Curitiba encontrando pessoas. E pessoas, ele vai conversando e vai ajudando essas pessoas, levando uma palavra de esperança, de força. E muitas vezes, ele andando em Curitiba, uma pessoa vem falar com ele, traz a palavra para fortalecer a vida dele, para ele permanecer firme. Então é uma troca, né? Ele ajuda pessoas e ao mesmo tempo ele encontra pessoas que o ajudam. Ok. Não podemos dar muito detalhe do livro, porque você tem que adquirir esse livro. Agora é o seguinte, Carlos, queremos saber sobre o autor. Já de início você falou alguma coisa, né? Você é pai, tem uma filha de 28 anos, né? Da igreja Verbo da Vida, tem um ministério de ação social, é diácono na casa do Senhor. Não, hoje não mais. Não mais? Não. Não é mais diácono? Não, na igreja não.
Não, se eu não exerço na igreja que eu estou, no diaconato. Fui Ok. muitos anos diácono, mas hoje não. Consagrado já passou por muitos, quando ele passa, pastor Carlos, né? Mas assim, você está na igreja, Verbo da Vida, há um bom tempo, né? Vai ter um lançamento agora. Uma pessoa cristã que serve ao Senhor, junto com a esposa, a irmã Elizabeth, a filha, e também um profissional, né? Você é da área da arquitetura, é isso? Isso. Eu trabalho no metrô de São Paulo e desde 96, depois de formado, né? Em 97 eu fui promovido para arquiteto e estamos ali, né? Hoje eu sou supervisor de projeto, tenho uma especialidade dentro do metrô também, desenvolvendo o pátio onde estaciona trens e faz manutenção, e dentre outras coisas, né? Estação e tudo que envolve o metrô a gente trabalha. Você tem a unção do bombril, né? Faz de tudo um pouco, né? Lá fazemos. Não só lá, como escritor também, como escritor de peças teatrais, você já falou aqui, escreve peças teatrais, né? Contos, histórias, que começou contando para a sua filhinha. Mas, agora sim, nós queremos saber o seguinte, cara, em relação a sentir-se realizado, vamos falar de sonhos agora. Um sonho, quanto tempo ficou esse sonho parado, arquivado? Eu sei que você retornou agora na pandemia, mas quanto tempo ficou do início até a realização do projeto? 2007. 2017. 10 anos. Mais 6, né? Mais 6, 16 anos. 16 anos. E aí hoje você se sente realizado. Eu falo porque o meu primeiro livro eu pegava e olhava, meu Deus, realmente. Já não sei se aconteceu contigo, eu li assim, meu Deus, fui eu que escrevi isso mesmo. Não, é exatamente desse jeito. Já aconteceu? Você pegava, fui eu que escrevi isso mesmo? Não, hoje mesmo eu abri o livro e comecei a ler uma história lá que eu acho muito interessante. Essa história eu vou até dar alguns spoilers, assim, não contar o que aconteceu, mas que as histórias que eu acho assim interessante. Eu acredito que as pessoas vão gostar muito da história do senhor Eduardo, que é um criador de cavalos e depois se torna um criador de cachorrinhos. Ele vira um dono de canil. Eu acho a história dele assim, fantástica. Tem a história do Givanildo, né, que pertencia à igreja dos pés descalços. Também eu acho. Essa aí também é interessante, bem interessante. E a própria história, né, do... Ele chega lá, tem que tirar o sapato. Tem que tirar o sapato. Né? O nome da igreja é diferente, Isso, né? Bem interessante. E aí tem também porque a história do Eduardo é um personagem secundário grande. E a do Ricardo também, né? Não, mas não conta. Também, não vou contar nada, conta, né? Não, aí tem a história do menino, né? Que aqui eu tô com o pastor, né? Melquiades Lino, e o menino é o Lino também, né? Tem a história do Lino, do menino, é uma história curtinha, obrigado pela homenagem. E assim, é interessante, eu fiz homenagem a algumas pessoas. Ele é bíblico, né? É um dos cooperadores de Paulo, né? Mas vamos lá. Bom, fizemos aqui a apresentação inicial, tá? Vamos lá, Abra, novamente. Filho da fé, Nil, vencendo o dia mal, um super livro para você adquirir. Livro de cabeceira para você, além de você, quando for dormir, meditar nas suas viagens, né? Você pode estar assim, elevando para estar acompanhando toda essa história, e Deus de uma forma direta vai falar com você. Olha só, tem o logo da MA Assessoria Editorial, Carlos, né? Da Assessoria Editorial, que fez a produção desse livro, né? O conteúdo editorial, a supervisão editorial foi comigo, né, pastor Melk. A revisão de textos, né, foi com o Adenil Pereira. A diagramação foi com a nossa querida Juliana Salles. E a capa, precisamos registrar. Essa capa é lindíssima, essa menina é caríssima, gente. Veio de Londres, de fora, né? Giovana Loureiro, a filha do nosso querido Carlos e Elizabeth, ela que fez essa linda capa, né, para a primeira capa de viagem. Ela se saiu muito bem. Tem a orelhinha do livro, apresentando quem é o Carlos, né? Muito interessante. Bom, mas nós vamos mudar um pouco aqui dentro do tempo ainda. Nós vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos receber aqui o Adenil. Ele vai sentar aqui, ele vai dar um spoiler, né? Fazer uma brevíssima apresentação sobre o livro. Ele, como revisor, ele vai falar, antecipar já a fala dele no dia do lançamento.
Ao terminar, nós vamos também ouvir aqui a nossa querida advogada, uma das advogadas mais ricas e poderosas do Brasil, né, Elizabeth Loureiro, que vai sentar aqui à mesa também. Enquanto ele vem, eu vou tomar um café, que eles preparam. Você quer café? Quero, opa. Você quer café moído, coado, quer no pano, você quer como? Sendo puro. Sendo café. Sendo café. Olha, gente, isso aqui tem água mesmo, tá? Isso aqui, né? Ó, a caneca bonita do Liderai. Ele precisa timbrar a caneca dele depois aí com o Carlos Loureiro, ok? Vamos lá, Nil, vem pra cá. Um abraço para os nossos queridos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram do Gabriel. Fala o nome da sua cidade, porque eu sei que tem pessoal da Bahia, de Belo Horizonte, tem muita gente aqui no Insta do Gabriel, né? Gabriel Lima, que é o nosso parceiro aqui da MA, ele que é de Teixeira de Freitas, na Bahia, hein? Está nos acompanhando aqui e junto com muitos amigos, né? Coloca aqui o nome da cidade. Beth colocou aqui, vamos ver quem mais aqui. Vai colocar o nome da cidade, né? Isso aí, vamos lá. Nil, faz a breve apresentação aí, enquanto o povo está entrando aqui. Olha, para mim foi um privilégio, viu, Carlos? Que bom. Um privilégio pegar essa obra. E quando o pastor Mel chegou a mim e falou, tem aí uma correção para você fazer. E ele me mandou um arquivo com 350 páginas. Eu falei, meu Deus, quanto tempo eu vou ter para fazer isso? Uns 4, 5 meses? Ele falou, não, 10 dias. 10 dias. Eu falei, puxa vida, vai ter que ser uma autoconcentração, porque não é fácil. Mas algo que é muito de nós que gostamos de ler livros, é procurar se infiltrar na história para poder entender, ainda mais nós, né, que fazemos a correção ortográfica, entender qual é a mensagem que o livro está fazendo, está querendo passar. Qual é a ideia que vem da cabeça do autor? E qual é a ideia que pode ser do personagem? E quando eu fui lendo o capítulo a capítulo, o que eu pude perceber é uma obra de, ainda que seja um romance, e aí se explica o porquê da quantidade de páginas, né? Porque os romances geralmente têm textos muito longos, né? Então, as narrativas estão numa sequência realmente de acontecimentos, e o que eu pude perceber é a edificação, principalmente espiritual, no contexto de fé, que este livro vai trazer para os seus leitores. Eu fiquei maravilhado, ainda que por ser um romance, você expõe, a leitura vai ser realmente conforme as pessoas vão conversando. Então é muito parágrafo, ponto, travessão na outra linha, porque nós temos que entender o diálogo que existe entre as pessoas que são personagens, e são muitos personagens. Muitos. São bastantes, são vários personagens, cada um com seu script dentro da história, né? E não sei se eu posso falar o nome do personagem, pode. Tá? O Antônio Augusto Sintra, que é o protagonista da história, é como você falou ainda há pouco. Ele mostra na atitude o que é uma pessoa permanecer nos momentos de maiores tribulações da vida, submissa aos anseios de Deus. Ficar sob as orientações de Deus, o que não é fácil pela história. Não é fácil. A história do Antônio Augusto, em determinado momento é o Toninho, em determinado momento é o Guto, o pastor Guto, ele vai mostrar a persistência da fé, no altos e baixos ainda que toda pessoa, que todo cristão passa, mas a importância que é confiar no Deus Criador. É uma história de superação. Superação. Em que, o que fala em Eclesiastes 3, versículo 1, que tudo há um tempo debaixo do sol. E o Antônio aqui, o Guto, o Toninho, que é o mesmo personagem,
ele leva isso a sério, mesmo em vários momentos, mostrando realmente a angústia que é viver numa situação como essa. Então, o nosso pastor Melk aqui, que escreveu o primeiro livro, Onde Estava Deus Quando Puxaram Meu Tapete? E o Antônio Augusto aqui puxaram o tapete dele, de uma forma traiçoeira mesmo. Traiçoeira, uma coisa assim que nos remete a vigiar, ao crente vigiar realmente, quando Jesus ele fala, vigiai e orai para que não caia em tentação. Ele foi vítima dos anseios, dos anseios... Olha o cafezinho chegando aí, ó. O Able preparando o café. O Antônio Augusto, ele foi vítima dos anseios inescrupulosos de uma pessoa. E aí, o roteiro da história mostra várias passagens, evidentemente, não vou comentar aqui para que desperte a curiosidade das pessoas. Ele vai passando, ele vai mostrando, a história vai mostrando, o romance, né? A qualidade das pessoas que o cercam e o que faz entrar a esfera da depressão. Quando pessoas, inclusive da própria família, a começar inclusive da família, prefere dar ouvidos a outrem do que propriamente quem é que vive sob o mesmo teto. Então, Carlos, eu fiquei assim, depois quando eu cheguei lá no último ponto que você começou, né? O amor venceu. Não, mas não conta não, Nil. É por isso que eu já fui lá para a última parte, o amor venceu. Realmente é fantástica a história do amor. Quando chegou nessa questão do amor venceu, eu estava levando para uma outra situação. Mas o Espírito Santo é maravilhoso, né? Que de certa forma até caberia pelo tudo que aconteceu, até pela dificuldade. Mas não conta, gente, deixa o povo curioso. Pela dificuldade não conta. Que o final da história remeteu, ele poderia ter tido uma outra direção, né? Mas aí a gente vê a importância que Deus dá para a primeira instituição que ele criou. Entendeu? É uma coisa fantástica. Eu gostaria de ler, eu também, e divulgar, né? Também já tenho o site, né? A gente vai divulgar já falar. Eu não vou falar o site, mas eu vou falar o texto que eu escrevi para colocar no site. Bom, mas só o pessoal aqui da Lapa tá mandando um abraço aqui, pessoal da Verbo da Vida, né? Muita gente, nós estamos aqui no Instagram do Gabriel Lima, que é de Teixeira de Freitas, na Bahia. O vídeo dele já chegou a 11 milhões de visualizações, né? E ele é um parceiro da MA, ele está conosco pela MA. Mas tem, eu não sei se eu vou pronunciar certo, né? O Ellison, deixa eu ver se eu consigo ler o nome do povo, né? Vamos lá. Pode ler o texto, Carlos, depois eu coloco aqui. Uma sinopse, né? Eu escrevi para colocar no site e diz assim: na nossa vida como cristãos, não estamos livres de passar pelo dia mal. O livro Filho da Fé nos mostra que uma vida de fé e confiança em Deus nos leva à paz que excede todo entendimento. Lembrando que em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E da mesma forma que Deus guardou e supriu o seu povo no deserto, o livro Filho da Fé também mostra esse cuidado de Deus por seus filhos que confiam nele. Então nós vamos perceber que as bênçãos descritas no Salmo 23, como vemos no versículo 2, deitar-me fazes verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, por causa da fé acontecerão em nossa vida. Vamos perceber que podemos vencer o dia mau. Por isso eu oro a Deus dizendo: Senhor, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, versículo 3. E eu termino colocando: quem ama confia, quem ama tem a fé que agrada a Deus, quem ama alcança a paz que excede todo entendimento. Quem ama a Deus. Pronto. Quando o pastor Mel que comentou isso no dia do lançamento, que poderia ser de eu ter a oportunidade, tal qual estou fazendo aqui agora. Eu não esperava esse meio para estar aqui sentado à sua frente para poder falar um pouco dessa importante obra, mas é assim, a gente está preparado para todas as coisas. E eu fiz um texto
Eu fiz um texto, só que eu não vou falar qual é o texto. Entendeu? E você vai ver que quando eu te passar esse texto, vai ser no dia do lançamento, mesmo que eu não consiga falar, mas depois eu vou te entregar o texto daquilo que eu comentei sobre o livro. E você vai ver que está tudo ligado com o que você acabou de falar agora aqui. Olha. É uma maravilha. É uma maravilha. Muitas coisas que você falou aí, eu falei, nossa, eu escrevi isso hoje na minha apresentação em relação a essa maravilhosa obra. Parabéns. Parabéns. Bom, enquanto o Nil vem, a Beth vai sentar, mas aí agora eu vou conseguir ler o nome das pessoas, tá? Como o pessoal da Lapa está participando fortemente aqui, perdão, do Verbo da Vida, eu quero aqui, você diz o nome da sua cidade para a gente tentar identificar. Pode vir, Beth, né? Identificar, certo? A Júlia Orra, né, tá conosco. Levi Druns, Érica Milka, Igreja Conselho de Deus, Gustavo Flaviano, Rosen, né, não entendi, o Rose da Galáxia, não entendi, né? Vamos lá, Kelinha de Jesus, tá? Sid Clay, vamos lá, tentar aqui, né? Muita gente, né? Érica, Adeusija, Morena, Grazilene, alguém é esse parente aqui. Gi Loureiro, tá aqui, ó, tá acompanhando, né? Vamos ver, eu vou adiantar aqui. Ver se... É Puro Amor. Por Amor Doces, que pediu para participar aqui da live, mandou aqui o convite, né? Mas quem entrou por último agora, Elza Souza Soares. Aí tem Márcio e Lúcia, Por Amor Doce, vocês conhecem? Sim. Tá aqui conosco, né? Pediu para participar, mas quando eu olhei, meu Deus, é muita gente, né? Verbo da Vida Lapa, Luciano Salles, meu Deus, Santos, depois eu vejo. Vamos lá, agora a Elizabeth, a esposa do Carlos, missionária de Jesus, vai falar aí desse processo, porque assim, no meu livro eu falo do processo e quem esteve de perto acompanhando toda a escrita, né, vamos supor, quando você ficou travado lá, com certeza a Beth viu, acompanhou. Eu gostaria que ela comentasse sobre esse processo do livro, do autor e sua obra. Você que tem mais cacife e respaldo para falar, porque estava pertinho do homem ali, ó. Foi um processo bem complexo, assim, né? Quando o Carlos parou de escrever. Ele simplesmente falou assim, parece que travou, assim, esvaziou a caixinha das ideias e eu não consigo mais colocar nada no papel, no caso, na digitação. Mas foi um processo mesmo. Eu falei assim, eu respondi para ele, falei assim, vamos orar, no tempo certo vai chegar a inspiração novamente, né? E às vezes a gente se coloca nessa situação não só para a escrita, né, do livro dele, que era um projeto que tinha muitos anos, a gente crê muito na palavra profética, né, e foi um cumprimento do que a minha sogra determinou na vida dele. E assim, desde que ele sempre escreveu desde os contos, as peças infantis, né, e até porque fazíamos parte de um departamento no nosso antigo ministério de teatro, e ele sempre elaborou essas peças, né? Mas era realmente uma inspiração realmente de Deus para aquele tempo, para aquele momento, para as datas efetivas, né, que nós tínhamos dentro da igreja, comemorativas, e sempre foi alinhado. Então, quando houve esse processo de paralisação, vamos dizer assim, igual quando a gente está em obras, né? A gente coloca lá a plaquinha e fala, estamos em obras. Em breve retornaremos. Foi mais ou menos isso. Foi um período que acho que ficou incubado mesmo. E como o nosso querido colocou aqui, né? Eu gosto muito da palavra de Eclesiastes. Eu acho que para nós é muito verdadeiro mesmo, né? Há tempo para todas as coisas. E às vezes a gente quer fazer coisas que não está num determinado tempo do Senhor. E para não se machucar e não sofrer danos, a gente tem que ouvir o Espírito Santo dentro da gente, né, que ele fala conosco, e perceber que há tempo para fazer as coisas no tempo dele. Então eu acredito que para o Carlos aconteceu isso. Foi no tempo certo, foi um tempo de amadurecimento,
Foi um tempo também que nós tivemos muitas mudanças na nossa vida como cristãos. Nós saímos de um ministério, fomos para o outro, né, que é o Verbo da Vida Lapa. E eu agradeço muito Tereza Cristina Medeiros, Pastor Francisco Neves e tantos outros, né? Se a gente for contar, tantas pessoas que nos receberam assim, de braços abertos nesse ministério. E eles nos colocaram num posicionamento de avançar. Avançar no conhecimento da palavra, na dedicação, de servir com excelência. Então, tudo isso também reflete nessa composição do livro do Carlos, né? Foi um tempo que nós fizemos o Centro de Treinamento Bíblico Rema, onde nós realmente fomos desvendados ali no teor da palavra. Fomos convidados pelo nosso pastor Francisco a fazer a escola de ministros, que foi também um salto de amadurecimento e crescimento na fé e como cristão. Acho que todo mundo deveria fazer. Estudar no Centro de Treinamento Bíblico Rema para ter um desvendar mesmo. E tudo isso contribuiu para a obra dele, porque a gente viu com outros olhos a nossa passagem. Na verdade, o livro acaba sendo até um pouco da nossa vivência também, né? Todo escritor leva um pouco da sua vivência pessoal, das suas características de vida, para aquilo que ele está colocando, né? O seu talento, a sua vida, o seu tempo. E hoje em dia, o que é mais precioso para qualquer pessoa é o tempo. Então, as pessoas aqui, principalmente em São Paulo, a gente vive uma vida corrida, né? Tempo demais no trânsito, tempo demais no transporte público, pouco tempo para almoçar, pouco tempo para conversar com as pessoas. Às vezes as comunicações, como diz a minha filha, não são corretas. Né? Às vezes a gente fala de um jeito com uma pessoa e precisa aprimorar essa característica, essa questão de comunicação, de convivência com as pessoas. E o livro vai trazer muito isso. Então eu espero que você, leitor ávido, que tem vontade de conhecer mais da palavra, que você tenha vontade de conhecer sobre um homem que se dedicou ao Evangelho e não deixou nada atingir e paralisá-lo na sua caminhada, no seu chamado. Descubra, através dessa leitura, qual é o seu chamado, qual é a sua estrutura em Deus, porque nós estamos passando por tempos difíceis e vai ficar difícil a nossa caminhada, mas nós estamos estruturados e fincados na rocha que é Cristo Jesus. Então eu convido você a comprar esse livro, ler esse livro, buscar nele uma inspiração para a sua vida. E é lógico que para nós cristãos a nossa inspiração realmente é a Bíblia. E tantas pessoas que têm depoimentos, testemunhos de vidas reais, que realmente têm o amor de Cristo verdadeiro. Então procure essas pessoas, procure uma igreja séria que pregue realmente a palavra. Não se deixe abater. Nós temos dias difíceis, nós somos seres humanos, nós temos a emoção, a alma fluindo, mas nós temos, como diz em Salmo, né, Davi diz, a alma volte para o seu lugar. Nós temos que ser racionais, como Paulo pregava, e termos a fé como convicção direta. E esse livro vai te fazer refletir muito sobre isso. Isso aí. Bom, vamos finalizar. Agora vamos trocar de lugar. Né? Eu vou pro lugar da Beth. E agora? Obrigado, Beth. Deus te abençoe grandemente. Ela já pode escrever um livro, viu? Porque ela se expressa bem. Tá? Bom, você que quer conhecer um pouco mais do Carlos, né? Agora ele vai dar o Instagram, né? Esse mesmo que está aqui, né? Tem dois aqui. Pode falar então o Instagram para as pessoas que estão em casa. Você vai segui-lo agora. Quem é amigo do Carlos, está chegando aqui no Instagram do Gabriel, você vai lá e segue o Gabriel. Né? Ele tem quase 40 mil seguidores, mas uma a mais já é bom também, né? Então você vai lá, segue o Gabriel, Gabriel Lima no final com H, né? Vai lá, segue o Gabriel, que também, até o final do ano, ele está um menino de 13 anos, vai estar lançando o livro dele. Olha que interessante, com devocionais diários. E aí você pode estar seguindo. Aí aproveita e segue também o Carlos. Você que está seguindo pela página do Instagram, transmitido pela página da Igreja Cristã Jardim de Deus, porque tem um público fiel. Depois vai para o Melquiades Lino no Facebook. Você também pode estar
seguindo o Carlos. Passa aí, Carlos, seu endereço eletrônico aí. O Instagram é o @Carlos_A_Loureiro e o outro é o @Carlau Loureiro, porque eu sou conhecido, né, como Carlão. Legal, vamos repetir. Na hora que for para o YouTube, a gente vai colocar também na descrição e quando vai ficar fixado aí no Instagram e no Facebook, a gente também coloca. Vamos repetir. O Instagram. Deixa o que você fez só para o último agora. Tá. Que é o específico para o livro, né? É @Carlos_A_Loureiro. Loureiro. Bom, e se você quiser adquirir o livro, né, com o seu nome editorial, o número aqui de contato é direto do Carlos, tá? É número de WhatsApp também. Isso. E lembrando também que ele ministra, né? Vá preparando aí. Nós já temos algumas agendas para ele ministrar nas igrejas de Osasco, Carapicuíba, em Budas Artes, Santana de Parnaíba, onde você vai estar ministrando sobre o conteúdo do livro. Nem sempre, claro, não pode ser o livro todo, mas sobre essa ótica, né? Andarmos em fé, né? Para vencermos o dia mal. Então, se você quer levá-lo para a sua igreja, para ele estar ministrando, o momento é agora. Então, ele vai dar o número de contato aqui do WhatsApp para ministrar o livro, ele leva o material, né? Não pode ficar despreocupado que ele vai no jatinho dele, chega lá, ministra e vai ser bênção demais. Dá aí, Carlos, o seu número de contato. 11, né, de São Paulo, 99349-8544. Ok. Nós vamos colocar na descrição aqui para você depois fazer contato, ok? Gente, mais uma vez, Filho da Fé Vencendo o Dia Mal. É um livraço. Você precisa adquirir esse material, essa obra. Você vai viajar, olha, se você quer te desestressar, ser liberto, ser cheio de Deus, este é o livro. Você vai adquirir Filho da Fé. Só quem é filho da fé e anda na fé vai entender o mistério da fé. E para isso você tem que adquirir. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Use a fé, que vai dar certo, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Como a gente diz na nossa igreja, a fé funciona. A fé funciona, e funciona mesmo. Né? Bom, o valor, tem um valor promocional, né? Esse valor, por que promocional? Porque um livro desse aqui é para custar aqui em torno de R$ 89,90. Né? E o valor promocional é R$ 69,90. Você pode adquirir com o Carlos, né? Ele vai dar o número do Pix e a gente manda para qualquer parte do Brasil e do mundo, ok? Carlos, antes das considerações finais, fala o seguinte: nós estamos com um projeto também pela MA Editorial que nós vamos juntar 10 pastores, você lembra do Arnaldo, né? 10 pastores ou líderes, né? Vamos fazer um devocional diário e cada capítulo é um pastor que vai escrever. Então, de repente, a pessoa não tem a oportunidade de escrever um livro todo, porque é muito corrido. Ela quer escrever, tem vontade, mas nunca escreveu nada, mas ela precisa de uma temática. Então, nós temos essa temática, que é um devocional diário. Então, cada capítulo vai falar de uma situação. Vai falar sobre esperança, sobre fé, né, sobre ânimo. Então ela vai se dedicar àquele capítulo a qual ela escolher. Então, se você que está em casa quer participar desse projeto de 10 escritores, vou estar coordenando esse projeto com a ajuda da equipe editorial, claro, e aí esse projeto vai despertar muitos escritores. Então, se você quer fazer como o Carlos, ser um escritor, então esse é o momento. Ah, mas eu já tenho meu livro, eu tenho um livro solo para lançar. Esse é o momento. Tivemos no Rio de Janeiro agora, com a pastora Daniela, que lançou um projeto maravilhoso, vai estar fazendo dela também. E também nós estamos organizando o livro do pastor Marcos Vinícius. Passei 2 madrugadas, virando a noite, gravando, transcrevendo, já começamos o projeto, né? Pastor Marcos Vinícius é o pastor da comunidade evangélica de Nilópolis. Quem nunca cantou as canções dele? Não há Deus maior, eu quero é Deus, na casa de meu pai, descerá sobre ti o Espírito Santo, né? O Brasil ano passado cantou muitos cantores, Deus sara essa nação, né? Então o pastor está contando toda a história da comunidade, a história dele, né? Como Deus usou, só para dar só um spoiler aqui, né? Você falou como Deus o despertou para a escrita. E hoje nós conversando antes, né, pelo WhatsApp, a gente falou dessa questão de acreditarmos nas pessoas, né, de investirmos nas pessoas. E Deus usou um pastor nos Estados Unidos que largou tudo e foi para Nilópolis, um americano. Porque Deus revelou para ele que tinha um menino de 13 anos
que usaria para as nações, mas ninguém dava nada por esse menino. Então Deus tirou alguém de outra nação para profetizar, abençoar, capacitou ele. Aí começou a comunidade de Ló. Eu posso contar da história porque aí não tem como, só quando o livro sair. Então, você que é capaz, mas muitas vezes se sente atrofiado porque alguém disse que você não é capaz, este é o momento. Para escrita, para música, qualquer área que você tem o seu coração ardendo para fazer, seja missões, Deus essa noite reservou esse tempo também para trazer uma palavra profética para você. Não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, é tempo de seguir, de prosseguir. Hoje, nessa data, 29 de julho, hoje eu faço aniversário com a minha esposa, 23 anos de casado, né? Eu falei para ela, meu Deus, que luta, hein, minha filha? Glória a Deus. Não é mais 6 de namoro e noivado, 29 anos juntos, tá certo? 29? Quase 30 juntos. Então essa data Deus marcou para estarmos aqui, para você estar aí, você que vai assistir depois, porque você é capaz em Cristo Jesus. Nós não somos obra do acaso, você não é obra do acaso, você é imagem e semelhança de Deus. Então você não é qualquer coisa, você tem um rabisco de Deus em você. Então você é capaz de fazer um livro, de compor uma música, de ministrar uma palavra, de liderar, de orientar pessoas. Então Deus quer lhe usar muito mais daquilo a qual você tem usado até agora. Eu acredito, Carlos, que esse é o primeiro de outros livros que Deus vai te dar. Já sei que já tem outros aí, como a historinha que você contou para Giovana e tal. Já dá outro livro, tá? Dá outro livro bem bacana. Mas muito mais, Deus vai te usar. Não só na questão da ficção, mas no devocional, né, em poesias, peças teatrais, porque a igreja precisa. Eu sou da época dos jograis, das peças que nós tínhamos na igreja. Quem fazia as peças ou publicava era Juerp, Jumoc, IBR, nem essas editoras nem existe mais boa parte dela. E o mercado precisa também de livros assim, fica aí a dica. Mas eu creio que Deus ainda vai te usar muito mais. E também nas ministrações. O livro é uma apresentação, aliás, o livro ele é vou dizer assim, o passo inicial para aquilo que Deus vai te usar. Escute bem o que eu estou te falando. Além do livro. O livro é só a ponta do que Deus vai fazer além do livro. As pessoas vão lhe convidar para ministrar a palavra, né, baseada no livro, e Deus vai te usar cada vez mais para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então fica aqui o nosso agradecimento, o meu agradecimento. No site também, filhodafé.com.br. Filho da Fé está no ar? Já está no ar. Filho da Fé, o fé, claro, sem o acento, né? Filho da Fé, tudo junto.com. Você vai lá no site e... 10 horas? Ok, né? E você vai saber muito mais sobre quem é o autor, Carlos Loureiro, quem é o servo do Senhor, sobre a obra, e eu tenho certeza que você vai ser edificado através do site e muito mais através da leitura deste livro, ok? Carlão, como você é conhecido, deixa as suas considerações finais. Um abraço para a nossa querida Edna, que foi que desenvolveu o marca, ficou bonito, né? O marca-página, né? Ela falou assim, você vai fazer um marca-página diferente, ela faz muita arte e tal, mas pastor, para livro, eu tenho feito para a área da música, para isso, para aquilo, tal, virtual. Falei, não, faz um para a gente imprimir. E ela fez, né, ficou muito bonito, teve lá na igreja louvando com o pessoal da Efraim, e ficou muito bacana, ok? Obrigado, Edna. Vamos lá, Carlão, deixa aí, mais uma vez, seus contatos, você falou, vamos repetir, e suas considerações finais. Os meus contatos, o telefone é 11 99349 8544. O Instagram é Carlos_Aloureiro. E o site é filhodafé.com.br. E eu queria pegar o gancho no que você estava falando, né? A Bíblia diz assim, que o Senhor concede o desejo do nosso coração. Se o desejo do seu coração estiver alinhado com a palavra de Deus, com o objetivo de levar a sua palavra, você pode ter certeza que o desejo do seu coração, o seu sonho vai se realizar. É só você caminhar em fé e aguardar, porque o tempo de Deus é diferente, ele não acompanha a nossa ansiedade. Por isso que o Senhor nos fala, né, para que a gente não ande ansioso,
mas que a gente confie nele. Então a fé nos leva a eliminar essa ansiedade e colocar com que a gente se alinhe novamente com a palavra de Deus. E caminhando com fé, continuar acreditando, continuar perseverando, e você vai alcançar seus objetivos, contanto que eles estejam alinhados com os princípios do Senhor. Muito Deus bem. abençoe a todos. Amém. Bom, para terminar, Adelaide, vim para cá só para o povo ver, que é a casadinha, 23 anos de casadinha, né, Carlos? Vamos chamar aqui para ela, para aparecer aqui no final na câmera. Pegou aí, ó, né? Essa é a minha amada, Adelaide, né? Que ela me pediu namoro. Eu quero namorar você, quero casar contigo. Falei, agora, né? E louvo a Deus por essa mulher maravilhosa que Deus tem me dado, amém? Bom, terminamos aqui, vai ficar gravado, viu? Abra aí no Instagram e no Facebook. Pelo Facebook nós vamos ter uma live de oração poderosíssima. Você que está nos acompanhando aí, o endereço do Facebook é Igreja Cristã Jardim de Deus, está lá Osasco, mas atende Carapicuíba e toda São Paulo. Igreja Cristã Jardim de Deus, Osasco, Carapicuíba. Você vai lá, daqui a pouco a Jéssica, a Adriana e Jéssica, 10h15 eles começam, né? 10h15 eles começam, então acompanhar lá desse pedido de oração. Vai ficar gravado aqui, depois vai para o YouTube. Nós não podemos esquecer, gente, 4 de agosto, próxima sexta-feira, é o lançamento do livro do nosso querido Carlos Loureiro. Falta o endereço, né? O endereço na Igreja Verbo da Vida da Lapa. Isso. Então, o endereço na Igreja Verbo da Vida da Lapa fica na rua Dom João V, número 280. É uma rua paralela a Afonso Sardinha, não, paralela a Nossa Senhora da Lapa, a 12 de outubro. Ela é travessa da Afonso Sardinha, da rua Albion. Então é muito fácil chegar. E eu conto com todos aqueles que puderem ir. Vai ser maravilhoso. 20 horas, mas 4 de agosto. 4 de agosto, sexta-feira.